Sejam bem aceitas as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração perante a tua face, ó Senhor, rocha minha, Redentor meu. Podeis sentar. Antes de tudo, eu quero externar a minha alegria, o meu contentamento por estar novamente com vocês nesse dia tão especial, quando essa catedral celebra o seu 11º aniversário. A reconciliação tem me dado muitas alegrias nesses 11 anos de existência. Ela foi uma aspiração e um sonho que eu acalentei durante anos. Parabenizo o meu amigo e companheiro Alexandre Ximenes pela maneira sábia e graciosa com que tem pastoreado esse rebanho episcopal na Zona Sul. Bispo Alexandre e eu temos sido... Ele tem sido um companheiro muito leal nas lides cristãs e no pastoreio nosso há quase 40 anos. E nós temos uma bonita história e longa juntos. Muitas coisas nos unem. Até nosso gosto futebolístico. Nós somos parecidos. É o mesmo. E por falar seleção pernambucana do Aflitos, eu quero aqui consignar a presença do meu presidente, Glauber Vasconcelos, aqui presente. Olha aí. Ele anda mais feliz nesse último tempo do que nos idos. O Glauber fez um cursilho na nossa catedral, teve um encontro transformante com Cristo. É membro agora da nossa igreja episcopal lá do Setúbal e já tem um grupo familiar na casa dele. Toda semana se reúne para orar, para meditar o Evangelho e para compartilhar dons e sentimentos. Eu trago uma mensagem encorajadora ao seu coração hoje. E vou compartilhar algumas pistas, todas artífices na construção do reino de Deus nesse mundo. Vou tratar de um assunto extremamente importante. Alguém disse que cristianismo, em essência, é relacionamento. O Deus que transformou a nossa vida, Ele transforma agora os nossos relacionamentos. Relacionamentos, que coisa complicada, não é? Eu tenho plena convicção que este assunto é a grande questão humana. Relacionamentos. Todos nós já temos passado por grandes dissabores, profundas tristezas, fruto de algum relacionamento difícil ou quebrado, que nos fez sofrer mais do que pudéssemos imaginar. Isso tanto a nível familiar, sentimental, nas nossas relações de trabalho e também na igreja. Quando eu digo que cristianismo é, sobretudo, relacionamentos,
Eu estou querendo dizer isto. A qualidade dos nossos relacionamentos é o que determina a nossa espiritualidade. Uma pessoa verdadeiramente espiritual não vive trombando com todo mundo. O tipo de nossos relacionamentos é o que evidencia se tenho ou não amor no coração. Nos últimos casamentos, eu tenho dito isso. Não é o amor que sustenta uma relação. É a maneira como as pessoas se tratam. É o que sustenta o amor. Não é? Quando você tem uma bússola, o ponteirinho está sempre apontando para o norte, porque o norte é o campo magnético da Terra. A bússola foi programada para isso. Agora, se você sabe onde está o norte, você sabe onde está o sul, o leste, o oeste. Eu vou lhe dar uma sugestão. No dia em que você estiver assim um tanto desorientado, perdido, e você precisar fazer uma avaliação da sua vida espiritual, sabe onde está o ponteirinho da sua bússola espiritual? Ela está apontando para a qualidade dos seus relacionamentos. Salvação, de fato, ela é individual, mas ela não é individualista. Nós fomos resgatados por Cristo para vivermos imersos num corpo, numa comunidade, e isso exige de nós o exercício de muitos dons, muitas virtudes, sobretudo o fruto do Espírito Santo imerso nas nossas palavras e ações. O desafio da vida cristã não é só viver, é conviver, e conviver bem. De todas, ou melhor, relacionamentos curados é o tema nosso aqui. Relacionamentos modificados, transformados, reconciliados, perdoados. E o apóstolo Paulo trata isso de uma forma magistral na sua carta aos Romanos. De todas as cartas que o apóstolo Paulo escreveu, a mais profunda é a carta aos Romanos. Ela é chamada também o quinto evangelho. Esta carta de Paulo aos Romanos é o tratado teológico maior que nós temos no Novo Testamento. Os estudiosos dizem que a carta aos Romanos é a cordilheira do Himalaia da revelação bíblica. Isto é, o ponto mais culminante, o ponto mais alto que Deus quis comunicar aos seus filhos. E Romanos tem 16 capítulos. A primeira parte lá é teórica, doutrinária, teológica. A segunda parte não, ela é pragmática, prática, mostra como uma doutrina precisa ser aplicada na vida da gente. Então, na primeira parte, isto é, nos primeiros 11 capítulos, Paulo fala de doutrina, de teologia. Esses 11 capítulos podem ser resumidos assim. Eles falam daquilo que Deus fez por nós em Cristo. Nós estávamos todos perdidos, estávamos debaixo da ira de Deus,
Deus enviou ao mundo o seu Filho Jesus Cristo, que morreu na cruz pelos nossos pecados, pelo seu sangue nos redimiu, nos justificou, e agora nós somos selados pelo Espírito Santo, agora nós somos guardados pelo poder de Deus, somos santificados, recebemos uma nova vida, temos a garantia e a segurança da vida eterna. Isso resume os 11 primeiros capítulos. E quando chega no capítulo 12, Paulo começa a aplicar essa teologia. Ele começa a mostrar as consequências de você crer no Evangelho, como isso transforma a vida da gente, como você deve viver essa vida transformada. Então, esse capítulo 12 é um dos mais importantes da Bíblia. Aquilo que Deus fez por nós na cruz do Calvário tem agora consequência no nosso viver, no nosso agir. Depois que Cristo entrou na vida da gente, a nossa vida é outra. Quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Hoje eu quero olhar com você, à luz desse capítulo 12, quais são essas marcas desses relacionamentos transformados. Como é que esses relacionamentos se expressam na vida da gente? Nós sabemos que a nossa sociedade está enferma, o Brasil está doente, somos um gigante territorial, mas um pigmeu ético. Hoje tem crescido de uma forma alarmante o número de pessoas que defende que a verdade é individual. Cada um tem a sua verdade e que deve ser aceita e respeitada. Isso é um perigo. O perigo do individualismo moral, em detrimento de verdades sagradas, locais, culturais, pessoais. Pois esse relativismo moral tem sido uma marca dessa sociedade pós-moderna. Conceitos, até pouco tempo, conceitos sagrados, porque eram conceitos bíblicos, relativos a muitas situações hoje, sobre a família tradicional, sobre drogas, sobre aborto, sobre homossexualismo. Hoje, quem for contra o que a Bíblia reprova é um preconceituoso, é um conservador, é um radical, é um fundamentalista. E o discurso desse povo é lindo: liberdade, igualdade, conquista de direitos, justiça. A bagunça está generalizada. Tudo é relativo. Não há conceitos mais absolutos. Nesse momento que nós estamos vivendo, a ética do mundo pós-moderno pode parecer simpática, aceitável socialmente, mas não é a régua de Deus, juízo de Deus. O imoral continua sendo abominável. A igreja tem que fazer diferença nesse mundo tão distante do ideal de Deus. A igreja deve ser a consciência do Estado. A igreja deve exortar os seus membros a fazerem diferença nesse mundo dominado pelos poderes das trevas. Porque uma igreja que nada dá,
uma igreja que nada exige, uma igreja que nada sofre, uma igreja que nada custa, é uma igreja que não vale nada. E é tudo aquilo que nós não queremos ser. Nós precisamos viver esses relacionamentos transformados. Quais são essas marcas desses relacionamentos transformados? Paulo diz aqui que a gente pode extrair cinco modelos. Em primeiro lugar, Paulo fala de corações abertos. Ele diz aqui no capítulo 12, versículo 10, amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal. Paulo está dizendo que eu devo olhar para as pessoas como se elas fossem membros da minha família, irmãos de sangue. Esta é a ideia como Paulo entende o que seja amor fraternal. As pessoas, como você ama, tem que estar no nível como você ama os membros da sua própria família. Nós devemos tratar aos outros como tratamos como aqueles que são os mais próximos nossos. Coração aberto é a súplica para a gente viver relacionamentos transformados. Nós temos que lidar uns com os outros como se fossem todos membros da nossa família. Porque quando você ama alguém, você não quer o mal desse alguém. Quando você ama alguém, você respeita. Se você ama, você não mata. Se você ama, você não adultera. Se você ama, você não furta. Se você ama, você não cobiça. O amor é o cumprimento da lei. Quando você ama alguém, você quer honrar essa pessoa. Você quer abençoar essa pessoa, buscar o bem dela. É assim que os nossos relacionamentos devem existir, como fruto da obra de Deus na vida da gente. Esse é o ideal de Deus para a nossa vida, corações abertos. Mas Paulo prossegue e diz que não é apenas corações abertos. Nós temos que ter mãos abertas para termos relacionamentos curados. Paulo diz nessa carta: compartilhai as necessidades dos santos. Compartilhai a necessidade dos irmãos nossos de caminhada. Se você ama alguém, você não tem apenas coração aberto, mas você vai ter bolso aberto também. Vai ter que ter mãos abertas. Qual foi a última vez que você amou alguém, não apenas por palavras, mas de fato e de verdade? Conta-se que dois amigos se encontraram, um era bastante rico, o outro era um homem pobre, mas muito piedoso. O rico chegou perto dele e disse: olha, você ore pela minha irmã Maria, ela ficou viúva, ela está passando por necessidades básicas da vida, falta comida na casa dela, os filhos estão fora da escola, ore por Maria, o rico falou. Aí o pobre piedoso disse: eu vou orar por Maria, mas eu vou orar sobretudo por você, para que um pouco dessa sua angústia desça do seu coração para a sua carteira,
Ajude Maria, sua irmã. Olha aí. Eu gosto muito do ministério EMA. EMA não é uma ave grande, não. É encontro matrimonial. Porque ela tem uma definição de amor lá, várias definições bíblicas, mas uma ressalta: amar não é somente um sentimento. Amar é mais do que você sentir. O amor é aquilo que o amor faz, e não aquilo que o amor sente. O sentimento não é bom aferidor para avaliar o seu amor. É possível que você não sinta, mas que você ama profundamente. Amar é uma decisão. Você decide amar, você não precisa mais de chance no coração. É um ato da sua vontade. O problema é que a maioria das pessoas que fala sobre amor compreende o amor como um sentimento, como uma emoção. Se eu não sinto, então é porque eu não amo. É verdade que o amor gesta emoções, o sentir é parte dele, mas não é a sua essência. Amar é uma decisão sua. É um compromisso, é um ato de vontade sua. Esse amor deve ser traduzido concretamente. Como é que eu vou saber se alguém me ama, que eu nunca sinto uma expressão, um gesto de amor? Não é? O verdadeiro amor requer atos concretos. Por isso que amar é mais do que você sentir. É uma decisão sua, que precisa ser externada por gestos, por atitudes. Amar é comprometer-se com a felicidade do outro. Quando o amor só se baseia de emoções, você ama ou deixa de amar conforme os seus humores. Se hoje eu estou me sentindo bem ao seu lado, é porque eu amo você. Senão, eu deixei de amar. Será que ficou claro? O verdadeiro amor está fundamentado em um compromisso que vai muito além dos sentimentos. Muitos têm cometido esse equívoco, porque não sentem, pensam que não amam. E nesses dias eu estou alarmado em constatar que alianças e vínculos sagrados entre pessoas estão sendo rompidos sem constrangimento, levianamente, não levando em conta as dores e as feridas que isso provoca, não é? Coração aberto, mãos abertas. Em terceiro lugar, como fruto da obra de Deus na vida da gente, Paulo diz que, além de ter um coração aberto, mão aberta, você precisa ter casa aberta. E aí Paulo prossegue e diz assim nesse texto: praticai a hospitalidade. Seja hospitaleiro. Você precisa ter também a sua casa aberta. É bem verdade que vivemos hoje num ambiente de medo. Nós temos medo de estranhos. Nós não abrimos a porta para aqueles que nós não conhecemos. Isso é uma necessidade de prudência, não tem dúvida. Mas quando Paulo diz praticai a hospitalidade, ele está falando dentro de um ambiente seguro, de segurança, de confiança. Ele está falando, em outras palavras, seja disponível para a sua casa ser uma extensão
de amor, para acolher uma pessoa que precisa de aconchego. Uma palavra amiga, um lar precisa ser uma extensão da igreja de Deus, para uma palavra boa, para recepcionar pessoas aflitas, para um acontecimento necessário, para um ambiente de refúgio. Eu pergunto a você, qual foi a última vez que você convidou alguém para fazer um lanche lá na sua casa? Tomar uma refeição com você? Qual foi a última vez que você chamou alguém para estudar a Bíblia lá na sua casa? Qual foi a última vez que você fez do seu lar um ambiente gostoso, agradável, acolhedor para as pessoas aflitas, necessitadas, carentes, não apenas carentes de coisas, mas carentes de amor, de afeto, de carinho, de acolhida? Nós estamos nessa igreja episcopal carismática motivando pessoas a participar de um ministério maravilhoso que nós chamamos grupos familiares. Toda semana, um bom número de irmãos nossos se reúnem nos lares para meditar o Evangelho, para o exercício da mutualidade dos dons, para compartilhar suas bênçãos e suas dores. Deus tem feito maravilhas entre esses irmãos. Participe também um dia desses grupos. Quem sabe um dia você vai disponibilizar a sua casa para acolher um grupo assim. Isso mesmo. E Paulo prossegue no seu argumento, como fruto da obra de Deus na vida da gente, e diz que você, além de ter o coração aberto, mão aberta, casa aberta, você precisa ter lábios abertos. Paulo diz nessa carta: abençoai aqueles que vos abençoam, e não amaldiçoeis. Sabe, a língua pode ser um remédio, mas pode ser um veneno. A língua pode dar vida, mas ela pode matar. Eu sinto que a grande necessidade da família, da igreja, da sociedade, é a necessidade de comunicar-nos de uma maneira saudável. Muitas vezes estamos com relacionamento quebrados, feridos, traumatizados, porque nós não temos habilidade de comunicar-nos uns com os outros. Todos têm a capacidade de nos decepcionar, e nós também. Às vezes somos rudes demais, ásperos, falamos com truculência, nos falta de trato, nos falta amor para o trato uns com os outros. Enfim, o relacionamento é marcado por encontros e desencontros. A palavra que Deus nos deu é um grande dom que Ele nos confiou. Vamos ouvir o que a Bíblia fala aqui sobre esse assunto. Colossenses 4:6, Paulo recomenda assim: a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Provérbios 16:29, palavras agradáveis são como favo de mel, doces para a alma, medicina para o corpo.
Provérbios 15, 11. Como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita a seu tempo. 1 Pedro 3,10. Pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreie a sua língua do mal e evite que os seus lábios falem dolosamente. É muito conhecido e muito popular aquele provérbio que diz: quando você estiver irado, conte até 10 antes de falar. Agora, menos conhecido e menos popular são esses outros aqui. Pense antes de falar, mas pense direitinho. E depois de você pensar, continue calado. Outro, se não sabes, cala-te. Se sabes, mas você não tem certeza, continue calado. Se sabes com toda a certeza, só talvez seja melhor calares mesmo. Fale pouco e serás um sábio. Fale menos ainda e será o maior deles. A Bíblia diz: até um tolo poderá ser considerado sábio se souber ficar calado. Como diz aquele corinho, a palavra não foi feita para dividir ninguém. A palavra é a ponte onde o amor vai e vem. A Bíblia diz que precisamos ter lábios abertos para ser remédio para os outros, terapia, para ser medicina, para trazer uma palavra boa, palavra que edifica, palavra que encoraja, palavra que renova as forças e o nosso ânimo, palavras, enfim, que promova a paz, que glorifique a Deus, que abençoe aqueles que vos perseguem, diz Paulo. Uma pessoa que é temente a Deus, movida pela compaixão cristã, essa pessoa está sempre muito atenta àquilo que Paulo falou na sua carta lá aos Filipenses. Tudo o que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, e se há virtude, se há algum louvor, seja isso que ocupe os vossos pensamentos. E o Paulo arremata: e o Deus da paz seja convosco. E finalmente, como fruto da obra de Deus no coração da gente, Paulo prossegue nesse texto e vai fechar essa argumentação dizendo que você, além de ter coração aberto, mãos abertas, casas abertas, lábios abertos, você tem que ter uma alma aberta. Paulo prossegue nessa argumentação dizendo assim: não torneis a ninguém mal por mal. Paulo diz o seguinte: no que depender de você, tenha paz com todos os homens. Paulo diz que você não deve se vingar de ninguém, mas entregar isso para Deus. Você não tem que revidar do mesmo jeito que as pessoas lidam com você, mas você tem que vencer o mal com o bem. De que maneira? Amontoando brasas vivas na cabeça das pessoas. Em outras palavras,
Se uma pessoa fere você, ela espere de você o troco. Ela espera que você empate o jogo. Se ela agiu com violência, ela espera uma palavra dura. E eu pergunto, mas como é que você vai agir nesse relacionamento transformado? Diante da violência, haja com amabilidade. Diante de uma palavra dura, dê uma palavra meiga. A Bíblia diz que a resposta dura provoca ira, mas resposta branda desvia o furor. Olha, queridos, não há a mínima possibilidade de nós termos uma vida feliz e saudável se nós não lidarmos seriamente com a questão do perdão. Esse assunto tem que ser enfrentado com seriedade. Isso porque tanto a família como a igreja são compostas de pessoas imperfeitas. E por isso é que o perdão deve ser o pressuposto das relações da gente. Nós não temos igrejas perfeitas, não existe família perfeita, não temos pais perfeitos, não somos perfeitos, não nos casamos com pessoas perfeitas, nem temos filhos perfeitos, temos queixas uns dos outros, decepcionamos uns aos outros. É por isso que não há casamento saudável, nem família saudável, sem o exercício do perdão. O perdão é vital para a nossa saúde emocional, é sobrevivência espiritual. Sem perdão, a família se torna uma arena de conflitos, resíduos de mágoas. Sem perdão, a família adoece. O perdão é a asepsia da alma, é a faxina da mente, é a alforria do coração. Ouçam o que Jesus disse logo depois que ele ressuscitou. Após a ressurreição, ele aproximou-se dos discípulos e disse que a paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. Depois ele soprou sobre os discípulos e disse: recebam o Espírito Santo. Se vocês perdoarem os pecados de alguém, serão perdoados. Mas se vocês não perdoarem, esses pecados não serão perdoados. Olha, a iniciativa de perdoar pertencia também aos discípulos. Eles também deviam perdoar, assim unilateralmente. Olha, quando a igreja, que é o corpo de Cristo, quando ela perdoa, olha, ela se torna uma igreja imbatível. Esse é um grande dom que Cristo deixou à igreja. Se você quer que o perdão de Deus seja liberado na pessoa, perdoe. Pronto, essa é a condição. Eu dou graças a Deus, irmãos, porque Ele me deu um coração perdoador. Louvo a Deus por isso. Nesse coração, que já tem um marca-passo, não há espaço para rancor, ódio, mágoas, ressentimentos, melindres, não. Minha mão sempre esteve e sempre estará estendida às pessoas que me fizeram sofrer na vida. Quando eu refletia esse sermão, eu me lembrei de um fato interessante acontecido numa Paraolimpíada na cidade de Seattle, nos Estados Unidos, anos atrás.
Os atletas eram todos deficientes físicos. E eles nos deram uma grande lição ali. Chegou o dia da corrida dos 100 metros rasos. Aqueles atletas deficientes se alinharam assim para a largada. 10 atletas estavam ali postos na pista. Imediatamente após a partida, um garoto tropeçou, caiu rolando na pista com grande dor na perna defeituosa que ele tinha. Começou a chorar. Os outros 9 atletas concorrentes ouviram o choro atrás, diminuíram um passo e olharam para trás, viram aquele companheiro no chão e todos voltaram para trás, todos eles. Uma menina que era portadora de síndrome Down, ajoelhou-se bem pertinho dele, deu um beijo, disse: pronto, agora você está sarado. Todos os 9 competidores ergueram o garoto, deram os braços e andaram juntos, de mãos dadas, até a linha de chegada. O estádio inteiro se levantou. Os aplausos duraram muitos minutos. E as pessoas que viram aquela cena repetem essa história até hoje. E tiraram a seguinte lição: o importante mesmo na vida não é ganhar sozinho. A ordem é fazer das nossas lutas uma Olimpíada tão especial como aquela de Seattle. Porque não sabemos se logo mais seremos nós que estaremos no chão, esperando que alguém ouça nossos soluços e pare para nos ajudar a levantar, a retomar o passo. Queridos, o que importa nessa vida é ajudar os outros a vencer. Para que isso aconteça, diz o apóstolo, você precisa ter corações abertos, mão aberta, casa aberta, lábios abertos, alma aberta. Eu quero orar por você. Já não consigo terminar nenhum sermão sem orar depois. A prova, à luz desse capítulo 12, orar para que você possa repensar a sua vida, reavaliar a sua existência, os relacionamentos transformados. Ore comigo, feche os olhos. Deus querido, Tu sabes o nosso coração. Tu sabes que muitas vezes nós temos dificuldade nos nossos relacionamentos. Às vezes, Senhor, ainda temos mágoas, ressentimentos, feridas abertas na alma. Eu quero te pedir agora que Tu trates conosco, que Tu nos ajudes a superar essas dificuldades, que tenhamos corações abertos, mãos abertas, que tenhamos casas abertas, que tenhamos lábios abertos e, por fim, que tenhamos alma aberta
para nossos e novos relacionamentos. Relacionamentos transformados pelo Teu poder, Senhor, pelo poder do Evangelho. Faz isso, Senhor, para a glória do Teu nome e para a edificação da nossa vida, da nossa família, da nossa igreja, da nossa sociedade. Em nome do Senhor Jesus, oramos. Amém.